outro ponto importante, né, Laura, que eu acho que vale a gente discutir, eu acho que pra gente ser bem, assim… direta aqui, o que a gente não pode, ou seja, o que é melhor a gente evitar pensando em cuidar da nossa imunidade? Quer falar eu ou você? Eu posso falar, Vai, a gente vai começa falando aí. juntas. Bom, eu quero citar principalmente a questão dos hábitos, tá? Porque a gente fala de alimentação, mas a gente precisa lembrar que os hábitos são muito importantes. Então, a primeira coisa é… tente não viver uma vida sedentária, viva uma vida na qual você se movimenta ao longo do dia, sobe escada, desce escada. Agora tem momentos de pandemia, tem que ficar em casa. Faz um exercício físico 10 a 15 minutos por dia, ninguém precisa fazer 1 hora, 2 horas. Não, um pouco que tu se movimentar, isso vai estimular o teu sistema imune a funcionar melhor. Tu vai produzir mais células e vai ter uma defesa melhor. A gente valorizar o nosso sono também é muito importante. Hoje a gente vive na sociedade do hipertrabalho, do hiperfoco, de trabalhar demais. Existem até pessoas que falam, trabalhe enquanto eles dormem. Isso não é legal. Enquanto todo mundo dorme, enquanto todo mundo dorme, gente. Não é à toa que a noite existe, não é à toa que é a noite que a gente produz hormônios pra dormir. Exatamente. Então, a noite é um momento de relaxamento. Valorizem esse momento, assim, ó, ao máximo. Vai chegando à noite, não fica trabalhando que nem um louco, não fica vendo filme de tiro, ou de grito, ou de susto, não fica muito no celular, toma um chazinho de camomila pra se acalmar, toma um banho quentinho, vai abaixando as luzes da casa, aproveita esse momento, é um momento de restauração do corpo. A gente precisa disso. Além de tudo isso, a alimentação é muito importante, mas eu preciso falar da gente cuidar do nosso intestino, né? Então, se tu é uma pessoa que tem um hábito intestinal péssimo, tu não tá indo no banheiro todos os dias, vai no banheiro a cada 3 dias, quando vai aquela coisa ressecada, que chega a doer a barriga, né? Ou então tem episódios de diarreia frequentes, o intestino não tá legal, e o intestino, ele é a nossa principal barreira imunológica, é por ali que a gente entra as coisas pela boca, e elas vão passando por todo o nosso trato gastrointestinal, e lá no intestino é o momento de separar, o que vai ficar, o que vai embora, então o que eu vou mandar pra fora? Se o corpo não consegue mandar pra fora, ele absorve de volta as toxinas, e aí a gente acaba ficando cada vez mais inflamado, a nossa imunidade fica cada vez mais deficiente, né? Então, cuidar do intestino é muito importante. Conta pra gente como que a gente pode fazer isso, Alê. Bora lá. Primeira coisa é o clássico, né? Aumentar o consumo de alimentos vegetais. A gente está sendo redundante, né? É vegetal, 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 vegetal. Mas não tem jeito. É a palavra-chave de tudo que a gente fala quando a gente fala de saúde. Né? Quando a gente fala de comer mais frutas, verduras, legumes, cereais integrais, leguminosas, sementes, a gente está falando no alto consumo de fibras. Tem um médico que inclusive você conhece, que é nosso amigo, que ele é um grande estudioso, que ele fala follow the fiber, né? Sigam as fibras. Quando você tem um alimento que tenha mais fibra, é esse que você tem que consumir. Tá? As fibras a gente sempre correlaciona só com a questão da motilidade intestinal. Para ir ao banheiro. Mas não, existem tipos diferentes de fibra, como por exemplo as próprias fibras solúveis, né? Que elas têm um papel que a gente chama de prebióticos. Que são fibras que servem de alimento para as bactérias boas que habitam o nosso intestino e ajudam a fortalecer essa colônia de bactéria, fazendo com que nosso intestino seja muito mais preparado para enfrentar aí as outras bactérias ruins, patogênicas que podem aparecer, como também melhorar todo o sistema de digestão e absorção. Ou seja, uma barreira melhor, Exato, né? melhora uma barreira. A gente é basicamente bactéria, né? Exato. A gente tem que cuidar delas. Para cada uma célula humana tem 10 bactérias no nosso corpo. Aliás, a gente é muito mais bactérias do que gente. Muito mais bactérias, a gente tem que cuidar delas. Então tem que dar comida pra elas, tem que cuidar, assim como a gente cuida do gato, do cachorro que a gente tem em casa. Exatamente. Então cuide das bactérias do seu intestino, que são bactérias boas, que só vão fazer bem. Vão sinalizar várias questões da questão imunológica, produzindo ali, né, alguns componentes que vão sinalizar que tá tudo bem, é muito importante. Tá? Então, aumentar o consumo de fibras e outra coisa muito importante. Tá? Para a gente poder aumentar o consumo de fibras e, óbvio, de vitaminas e minerais, tem 2 coisas dos nossos hábitos que a gente tem que evitar. Primeiro é o consumo frequente de alimentos muito refinados. Tá? Quando a gente fala de farinha de trigo branca, quando a gente fala de açúcar refinado, os óleos refinados, né? E tudo que a gente consome hoje que foi praticamente assim tão polido a ponto de ficar só ou açúcar ou amido ou
ou a gordura. Por quê? Porque você está comendo alimentos de baixíssima densidade nutricional. Você consome muitas calorias, né? E não dá para o corpo as fibras, e não dá para as vitaminas e os minerais. Não tem problema você comer a pizza na sexta-feira à noite de massa branca. Não é problema. Mas se você no dia a dia comer o pão integral, você comer uma macarrão na quinta-feira, que é o dia clássico da macarronada, come de massa integral. A gente preferir os alimentos mais íntegros no nosso dia a dia. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. E segundo, né, que também vou ser redundante aqui, redução dos alimentos de origem animal. Porque a gente sabe hoje que quando aquela coisa que a gente já falou ali né, no episódio 1, no episódio principalmente 2, quando a gente falou, né, parei de comer carne agora. Né? Se você quiser voltar lá, inclusive tem várias dicas. A gente tem lá no canal, onde você se inscreve, você pode baixar. Né? Você vai ter lá um clique lá para você baixar um guia que a gente fez, um manual com várias dicas também por escrito, porque eu sei que a gente fala demais, tem hora que a gente quer alguma coisa mais palpável. Então, a gente escreveu tudo para você, tá? Então, o que a gente vai colocar ali? Que esses alimentos de origem animal, a gente tem a mania de colocar eles como protagonistas da nossa alimentação. E eles não têm fibras, eles têm baixo teor nutricional, tá? E um alto teor de gordura. A gente sabe que quando, no dia a dia, a gente coloca alimentos de origem animal nas principais refeições, a gente também muda a nossa microbiota, que tem alguns que chamam de flora intestinal, que são as bactérias do nosso intestino. Basicamente falando, né? A gente vai mudar, porque a gente vai ter fazer com que chegue no nosso intestino mais gordura e mais proteínas. A gente nutre outros tipos de bactérias, outros tipos de bactérias, que não são essas bactérias ligadas à imunidade. Exato. As bactérias ligadas à imunidade, elas amam comer fibras, amam vegetais. Elas não gostam de gorduras, elas não gostam de gorduras saturadas, elas não gostam de proteínas. Tá? Então, quando a gente tem uma alimentação que tem bastante proteína animal, a gente aumenta a colônia dessas bactérias que não cuidam da nossa imunidade. Que podem levar a gente não só a perder a imunidade, mas também a ter doenças como diabetes, como pressão alta, aumentar a gordura no corpo. Tá tudo ligado a isso. Enfim, então acho que assim, é um cuidado. Reduz refinados, reduz drasticamente proteínas animais e aumenta o consumo de vegetais. Eu não falei nada diferente do que a gente falou até agora, tudo isso. A gente falando assim até, pra vocês não ficarem chateados com a gente, né? Vamos dar umas dicas específicas, assim, né? Então, a gente já falou ali, tem que dormir bem, tem que cuidar do estresse, fazer uma yoga, fazer uma terapia, fazer uma meditação, fazer, sei lá, bordar, pintar. E outra coisa, for, né, Laura? Né? Assim, ter coragem de assumir o que gosta, o que faz, essa coisa da angústia de não ser quem é. Eu acho que isso é uma das coisas que mais a gente vê clinicamente que afetam muito a imunidade. Muito! Então, se você quer ser o que você quer, seja o que você quer ser e pronto, né? Ou seja, seja feliz. A gente vive num mundo que ele tem que ser libertador. Tem que, exatamente. Tem que ser libertador. Exatamente, já basta, né? De se comparar, de viver preso em padrões. Tudo isso faz a gente ficar pior e ficar mais estressado, né? Isso é uma coisa que tá muito ligada também à questão da escolha alimentar. A questão de você deixar de comer carne, de você ser vegetariano, de você ser vegano. Que você fica com medo do que os outros vão pensar de você, como vai ser a sua sociabilização. Só que dentro de você não quer mais compactuar com aquelas coisas que você sabe que tem a ver com essa escolha alimentar. Você quer sim buscar mais saúde, porque você sabe que comendo mais vegetais você vai ter. Porém, seus amigos adoram fazer churrasco no final de semana, comer e fazer hamburgada na sexta-noite. E você não quer também abrir mão dos seus amigos. Só que se você se entender e se aceitar e seguir, né, o seu instinto, o seu coração nesse sentido, assim, e mostrar que você é feliz dessa forma… Amigo de verdade quer ver a gente vai feliz. Ficar, exato. E amizades novas também surgem, né? Então a gente vai conhecendo pessoas. E enfim, então, e além disso, né? De tudo isso que a gente tá falando aqui, outras coisas muito importantes, como, por exemplo, beber água. É um ato muito simples e é extremamente importante. Então, não adianta só a gente comer fibra se a gente não tomar água, Exato, né, Ale? hidratação a gente é essencial. tem que tomar bastante água também ao longo do dia.